Olá, primeiro, tudo bem? Vamos à nossa videoaula? Bem-vindos então, aqui é o professor Genuíno e vamos dar continuidade. Nós vamos iniciar agora a apostila, né, a Bienal 3, tá? E vamos continuar ali nos conceitos de... Agora vamos falar de base. Sempre tabela periódica, não deixem, né, de ter ela como companheira de vocês. E para a gente falar de base, vamos lembrar do conceito de Arrhenius. O que que o Arrhenius ele define para nós como base? Enquanto vocês pensam, lembrando, é a aula 37 e 38, tá? Bases ou hidróxidos, página 220 da apostila, tá bom? Então vamos lá. Arrhenius ele define como base substâncias que quando se dissociam em água, né, em solução aquosa, elas liberam um cátion, né, qualquer, e um ânion hidroxila, ou seja, OH-, tá? Pode ser um cátion qualquer, vamos lá, vou colocar um cátion X. Cátion X seria então uma substância com carga positiva, né? E o ânion seria a hidroxila, né? OH-. Liberou OH-, isso é uma base. Então o conceito de Arrhenius ajuda bastante, né? Sempre que a gente olhar qualquer fórmula aí que a gente vê na rua ou vê nos livros, e começar a identificar as formas, vamos começar a ver, opa, começou com hidrogênio, né? Ou seja, ele vai liberar H+, em solução aquosa, então esse cara é um ácido. Opa, terminou com OH, ele vai liberar então OH- em solução aquosa, então esse cara ele é uma base, tá bom? E nomenclatura? Pô, ácido começa com o termo ácido, né? Ácido, e aí vem o nome do cátion com a terminologia. Se for hidrácido, tem uma terminologia. Se for oxiácido, tem outra terminologia. Agora, e a base? Qual que é a nomenclatura da base? A base é super simples também, tá bom? Olha lá, nomenclatura da base, tá? Então, geralmente eu começo a base, né, com hidróxido. Hidróxido de alguma coisa. Tá? Então, coloquei o exemplo no quadro aqui, né? Como que eu dou nomenclatura para a base? Então, a base ou os hidróxidos, né? Eles recebem a nomenclatura iniciando pelo termo hidróxido mais o cátion. Então, hidróxido mais o cátion. Neste caso aqui, como eu tenho o sódio, hidróxido de sódio. Neste caso aqui, como eu tenho o cálcio, né? Então, vai ficar hidróxido de cálcio e assim por diante. Então, base nós nomeamos sempre, começando com hidróxido de, aí a gente acrescenta o nome do cátion. É simples assim dar nome às bases, né? Então, todas as bases ou os hidróxidos, eles vão ter essa nomenclatura simples desse jeito. Assim como os ácidos são classificados, as bases também. Então, eu posso ter, né, um monoácido, um diácido, um triácido, levando em consideração a quantidade de hidrogênio. Nos hidróxidos, eu vou ter a mesma condição. Eu vou ter, né, monobase, eu vou ter dibase, posso ter tribase, enfim. Levando em consideração o quê? A quantidade, né, de hidróxidos, de hidroxila, que possui, né, a minha base. Nesse caso aqui, como eu tenho apenas uma hidroxila, eu vou ter então uma monobase, né? Já no hidróxido de cálcio, como eu tenho duas hidroxilas, aí eu vou ter uma, né, uma dibase, tá? Monobase, dibase. Ele é classificado de acordo com a quantidade de hidroxila que possui a minha base, tá? Uma hidroxila, mono, duas hidroxilas, di, e assim sucessivamente. Como mais nós classificamos as bases, né? Nós classificamos elas na categoria de solúveis e insolúveis. Professor, o que é isso, né? Quando eu coloco na água, ela vai ionizar completamente, ela vai sumir aquela substância que eu colocar na água, tornando-se um produto homogêneo, então ela solubilizou, né? Se formar precipitado, então ela não solubiliza, né? Ela é insolúvel, tá? Então, a capacidade que uma substância ela tem de meio aquoso, né, ela tornar-se homogênea, tá? Se ela tornou-se homogênea, se ela se misturou, então ela é solúvel. Se ela não se misturou, ela é insolúvel. E quem são as bases solúveis e quem são as bases insolúveis? Pessoal, tabela periódica, né? Como eu disse, os elementos da família ou do grupo 1, família 1A ou grupo 1, são todos solúveis, né?
Tirando o primeiro e o segundo elemento da família 2, né, da família 2A ou do grupo 2, os outros todos são solúveis. Então, esses são os solúveis. Professor, tem mais algum? Tem sim, né? Aí nós vamos ter o hidróxido de amônia. Ele vai entrar aí como uma substância, como uma base solúvel, tá bom? Então, família 1A, né? Do terceiro para baixo da família 2A. E aí a gente tem a amônia também entrando como bases solúveis. Os demais, né, as demais bases todas são insolúveis, tá bom? Então quem vai ser solúvel? Hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubênio, hidróxido de césio, hidróxido de frâncio, né? Que mais? Cálcio, estrôncio, bário e rádio. São solúveis, os demais são... e também a amônia, né? Acaba entrando como solúveis. Os demais são insolúveis. Tá bom? Então, solubilidade seria o que é solúvel e o que é insolúvel. Então, é outra classificação, pela quantidade de hidroxila e pela sua solubilização, né? Solubilizou ou insolúvel, tá bom? Outra... Ah, professor, nós temos isso na tabela periódica? Pessoal, deixa eu me dar uma olhadinha aqui. Bases de arrênios... Não vamos ter a questão de solúvel e insolúvel. Porém, nós vamos ter aí a condição, né, de força, né? O que é uma base? Quem é a base forte e quem é a base fraca? Se vocês olharem na tabela periódica de vocês, já vem aí a classificação de todos eles, né? Olha só quem são os fortes. Os mesmos que são solúveis são fortes, com exceção da amônia, né? Hidróxido de amônia, são fortes. Os demais são base fraca. Tá? Então, aí nós temos a questão de força, ou seja, os hidróxidos formados com família 1A e a família 2A, os elementos lá, ó, cadê? Vamos pegar aqui, a partir do cálcio, estrôncio, bário e rádio, eles são bases fortes, os demais são bases fracas. Tabela periódica de vocês mostra isso aqui, ó. Nós temos aqui condição de base, né? Base forte. Quem são as bases fortes e as demais bases são fracas. Ela tem também, né, uma informação que já não vai ter no livro de vocês, que é legal. Algumas fórmulas de base e alguns nomes usuais, né? Que nem, por exemplo, o hidróxido de sódio, né? É uma base. Só que ela é muito comercializada e muito conhecida como soda cáustica, né? Então ele vem aqui, ó, para vocês, ó, é o hidróxido de sódio, no caso ele vem a fórmula, né? A fórmula molecular, ele vem a nomenclatura, né? E ele vem o nome usual dele, tá? Qual que seria o nome usual? Olha só, hidróxido de cálcio, ele pode ser também conhecido como cal, né? É simplesmente o cal, ou leite de cal, tá? Que mais? Ó, hidróxido de magnésio, né? Também conhecido como leite de magnésio. Exatamente aquele que a gente usa para acidez estomacal, tá? Hidróxido de amônio, né? Tá ali como amoníaco, né? Então, nome também usual, tá? Essa tabela, como eu falei para vocês, ela é excelente, ela ajuda muito vocês. Então, aqui eu tenho as bases, né? Eu tenho as fórmulas moleculares, as nomenclaturas dela, as quais nós vamos utilizar. E aqui algumas nomenclaturas usuais, conhecidas, populares por aí, tá bom? E aqui mostra a questão de quem é base forte e quem é base fraca, tá? Então, isso é o que nós vamos ter ali dentro, né, da nossa apostila. É exatamente o mesmo conceito. Até quando a gente fala em questão de indicadores. O que é indicador? Indicador é aquela substância ou pigmento, né, que na condição básica e ácida, ela vai ter determinadas cores. Tá? E ele está praticamente muito igual, né, à apostila de vocês. O único indicador que não vai ter na tabela periódica é o azul de bromotinol, tá? Mas tem na tabela periódica de vocês, não, mas tem no livro de vocês. Aqui nós vamos ter, ó, a fenolftaleína, né, o tornassol e o alaranjado de metila. Então são alguns indicadores, né, que em meio básico, por exemplo, a fenolftaleína em meio básico, ela vai do róseo ao pink, né, um rosa muito bonito, por sinal. Né? É um róseo e começa a ficar um róseo bem, né, bem clarinho e vai fortalecendo conforme a base ela vai tendo um pH mais elevado. Quanto maior o pH da base,
mais acentuada é a cor do indicador. No caso da fenolftaleína é róseo. No meio ácido, a fenolftaleína vai ficar transparente, tá? Cadê? Ele fala aqui, ó. Vai ficar incolor. Tudo bem? Vermelho, cadê? Deixa eu pegar. Vou pegar conforme o livro de vocês, ó. Papel tornassol ou tornassol. No meio ácido fica rosa, no meio básico ele fica azul. Tem até o exemplo aí, ó, né, do limão e pedra pomes aí. O sabonete, correção. A fenolftaleína, conforme eu falei, incolor em meio ácido e avermelhado aqui, mas na verdade é um róseo bem pink, quanto mais alto o pH, tá? Alaranjado de metila, ele vai vermelho ácido, né, e amarelo base. E o azul de bromotinol, ele é amarelo quando ácido, né, e um azul bem royal, um azul bem bonito, né, quando básico. Quanto mais alto o pH, né, mais turquesa vai ficar, mais royal vai ficar esse azul. É um azul muito bonito, tá? Ele chega até a ficar um azul bem escuro, assim, quase que até preto mesmo, muito bonito, tá bom? Então o indicador ele consegue mostrar para nós, são pigmentos que mostram para nós, através da cor, se uma substância ela é ácida ou ela é básica, tá bom? Então, de acordo com o pH, a quantidade, né, de pH de uma substância, nós vimos lá, substância com pH menor que 7 são substâncias ácidas, pH maior que 7 até 14, né, são substâncias básicas. Então, vamos lá, se eu pegar, por exemplo, colocar dentro de de um recipiente uma substância com pH 8 e pingar fenolftaleína e ela ficar rosa, ela é uma substância básica, né? Não preciso nem tirar o pH, né? Pela cor eu consigo saber que a substância ela é básica ou ela é ácida. Se ela não mudar de cor, ela é ácida. Então, pessoal, essas são as informações que nós temos, né? Inicialmente com relação às bases, né? Nomenclatura hidróxido mais o cálcio, conceito de arrênios, né? Quando em meio aquoso dissociar ânion hidroxila, OH-, ele é uma base, tá? Elas são classificadas pelo número de hidroxila, como mono, di, tri bases, né? Pela sua solubilidade, aí a gente precisa lembrar, né? Família 1A, família 2A, tirando lá, né? Primeiramente, os dois elementos, os demais são solúveis, mais amônia. E os demais são insolúveis. E força, família 1A, família 2A, tiramos os dois elementos iniciais da família 2A, todos são fortes, são base forte, os demais são base fracas, tá? Até inclusive hidróxido de amônia. Tudo bem? Vamos então partir para os exercícios de fixação, mas antes eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, né? Exatamente essas informações aqui, olha, eu coloquei uma base, né? Isso aqui é para a gente fixar, tá? Então, posta nos comentários aqui, eu coloquei uma base, eu quero que vocês me coloquem qual que é o nome dela, né? Qual que é o número de hidroxila, se ele é mono, di, tri, base, né? Sua solubilidade, essa base, ela é solúvel ou insolúvel? E ela é forte ou ela é fraca, tá? São essas informações que eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, beleza? Então, vamos para ajudar a fixar, fazer alguns exercícios. Vamos fazer o exercício 1 e 2. Eu peço que vocês leiam o enunciado, né? E tentem fazer. Dá uma pausa no vídeo, façam e a gente volta para conferir, tá bom? Vou aguardar vocês. Bom, acho que vocês já leram, se retornou o vídeo, então vocês já leram e vocês já fizeram. Vamos apenas conferir. Eu vou ler o enunciado. Considere os seguintes cátions. Na+, Ag+, F2+, Al3+, e NH4+. Escreva as fórmulas das suas bases e seus respectivos nomes, tá? Então, coloquei aqui, ó, os cátions que ele nos deram, né? E aí eu já fiz, para a gente poder ter aí, né, facilitar, eu transformei em base. Então, o que eu preciso fazer em base? É apenas colocar o ânion, né? O ânion OH-. Então, isso aqui é um hidróxido de sódio. Já está o nome também. Pessoal, apenas um, né? Uma carga positiva aqui, então vai vir apenas um para cá.
A G, se a gente olhar na tabela periódica, é a prata. Então, hidróxido de prata, tá? Opa, o ferro, ferro metal de transição. Cuidado que eu tenho ferro 2, eu tenho ferro 3. Então, eu preciso especificar quando estivermos falando do ferro em questão de hidróxido, né? Como assim? Ó, desce o 2 para cá, né? Como a gente fala, escorrega, senta, fica Fe, abre parênteses. Duas hidroxilas, né? Então vai ficar ó, hidróxido de ferro 2, tá? Alumínio, ele tem uma carga 3+, então eu vou precisar de 3, né, hidroxilas. Monobase, monobase, dibase, tribase, 3 hidroxilas. Hidróxido de alumínio, Al, alumínio. NH4, amônio, né? Então, hidróxido de amônio. Carga apenas 1. Então, eu vou ter apenas uma hidroxila monobase. Beleza? Pessoal, dá uma lidinha no 2, é só fazer aí uma dissociação, né? Uma ionização que ele pede aqui. Uma dissociação das bases, é somente escrever ela separada. Beleza? Dá uma lidinha, façam e voltem para conferir. Bom, se vocês retornaram é porque já fizeram, vamos conferir então os nossos? Legal. Olha só, eu coloquei aqui, não está terminado, tá bom? Mas eu já comecei aqui, olha só. Então eu tenho hidróxido de lítio, né? O lítio está na família 1A, então ele vai ter a carga de +1, tá? Então Li mais OH menos, né? Professor, se eu não tiver tabela periódica na mão, é simples, é só olhar o índice aqui, ó. Que número tem aqui? É 1. Então ele vai subir para cá como +1, tá? E ele é uma monobase, que precisa somente de uma hidroxila, né? Apenas uma hidroxila para poder fazer a base. Então, beleza, já está pronto aqui. Bário, hidróxido de bário, né? O bário, família 2A, lembra? Olha lá a tabela periódica. Eu não lembro, professor, eu esqueci. Então, é simples. Sobe esse cara para cá, né? Então, vai ficar bário mais 2 mais hidroxila. Detalhe, esse cara aqui é uma dibase, então eu vou precisar de 2 hidroxilas. Né? Afinal de contas, eu vou descer esse 2zinho para cá, né? Então, vai ficar 2 hidroxilas. Hidróxido de alumínio, ó, hidróxido de alumínio, né? Alumínio, se eu olhar lá direitinho, né, vou encontrar ele lá na família 3A, né? Então vai ser carga mais 3, né? Eu não lembro disso, é simples, sobe aqui, né, o coeficiente, subiu o coeficiente, ele vai se tornar a carga. Esse cara aqui é uma tribase, se ele é uma tribase, eu vou precisar então de 3 hidroxilas para poder balancear essa equação aqui, tá? Então espero que vocês tenham acertado, que nós dois aí estejamos sintonizados. Galerinha, a partir do 3, então, eu vou pedir para que vocês tentem fazer, né? Tentem fazer, postem na plataforma, então fica como tarefinha, e nós vamos fazer juntos na próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula a gente conclui esses, na verdade a gente corrige esses aí, vocês fazem, postam na plataforma, né, direitinho, coloca lá para mim. Não esquece de fazer a atividade que eu pedi aqui no vídeo, colocar no comentário aqui do vídeo, tá bom? Pra gente poder finalizar. Para vocês, ó, beijão no coração de vocês e até a próxima aula.